Bom dia a todos. Vamos iniciar a primeira aula da unidade 2, da disciplina de modelagem e controle de conversores. Nessa unidade 2, nós vamos tratar do controle clássico de conversores, e mais especificamente nessa aula, nós vamos revisar algumas ferramentas de análise e projeto de sistemas de controle. Então, o conteúdo de toda essa unidade ele é sumarizado aqui nesse slide. Na aula de hoje, nós vamos, como eu já disse, revisar algumas ferramentas de análise e projeto de sistemas de controle. Durante essa unidade, nós também vamos estudar um pouco os principais efeitos da realimentação na justificativa, na tentativa de justificar o de por que é importante trabalhar com o sistema de controle em malha fechada. Posteriormente, vamos estudar e ver o funcionamento, entender fisicamente as principais ações de controle. A partir daí, vamos realizar o projeto de controladores baseado nas ações proporcional, integral e derivativa para conversores estáticos. E também vamos estudar sistemas de controle com múltiplas malhas. E aí, como exemplo, nós vamos estudar o sistema de controle do conversor boost com correção do fator de potência. Mais especificamente na aula de hoje, nesse foco de ferramentas de análise, projetos e sistemas de controle, vamos estudar algumas características relacionadas à análise temporal, tanto em regime permanente quanto no transitório. Também falar um pouquinho sobre a ferramenta de lugares raízes e também relacionada à resposta de frequência, falar um pouco sobre o uso de diagramas de Bode. Diversos ou todos esses conteúdos vocês já conhecem, mas a ideia aqui é rever esses conteúdos e talvez falar alguns deles de forma um pouquinho diferente. Então, a ideia é analisar também fisicamente o que significa de forma mais clara cada uma dessas ferramentas. Por exemplo, lugar de raiz, diagrama de Bode, o meu foco aqui não é ensinar vocês a construir o lugar de raiz. Vocês já tiveram isso em disciplinas da graduação. Mesma coisa para diagrama de Bode, mas é entender o seu real significado e extrair o máximo de informações possíveis de cada uma dessas ferramentas. Então, antes de nós atacar diretamente essas ferramentas, só relembrar em que ponto nós estamos, né? Quando a gente tem o objetivo de fazer o projeto de sistemas de controle para conversores estáticos, a gente tem que passar por diversas etapas. E a primeira das etapas, obviamente, vocês têm que definir claramente o que vocês querem, aonde vocês querem chegar, ou seja, definir as especificações. E a partir da definição das especificações, já tem que se pensar, então, na proposição de um conversor, né? Então, para nós realizarmos o controle do conversor, esse controle já tem que estar projetado. Claro que nós já podemos fazer o projeto do conversor. O ideal seria que eu fizesse o projeto do conversor tanto baseado em características, vamos dizer assim dizer, do processamento de energia, operação do conversor relacionada a rendimento, desempenho, né? Mas também do ponto de vista de controle. Então, o projeto do conversor, ele afeta tanto a operação em regime permanente quanto transitório, e, consequentemente, ele impacta no sistema de controle. Então, o ideal no projeto do conversor, mas raramente isso é feito, é que o projeto da parte de potência do conversor também já leve em consideração especificações da parte de controle. Mas, como eu falei, isso raramente é feito. Tá? Então, normalmente, a proposição do conversor, o projeto do conversor tem sido uma etapa prévia separada, normalmente relacionado somente às especificações da parte de potência. Então, uma vez que esse conversor já esteja proposto, já esteja projetado, nós temos a etapa da modelagem do conversor também. Então, eu vejo que essa parte de especificações é uma etapa prévia, a parte de proposição do conversor, ela tem uma relação muito direta com disciplinas de eletrônica de potência e conversores estáticos, e a parte da modelagem do conversor foi o nosso foco da primeira unidade dessa disciplina. Agora nós vamos começar a fazer uma análise orientada ao projeto do sistema de controle.
Então, esse é o nosso foco dessa unidade da disciplina. Então, nós estamos aqui agora nessa unidade, análise orientada ao projeto. Claro que nós vamos ter, então, um projeto desenvolvido, mas principalmente aqueles que estão começando, né, que não têm muita experiência no projeto de sistemas de controle, muitas vezes o primeiro projeto que vocês vão realizar não vai ter o melhor resultado possível. Então, é sempre importante, após realizado o projeto, fazer uma verificação do funcionamento, do desempenho do sistema projetado, e, idealmente, que essa verificação seja uma verificação prática, não só através de simulações, mas também uma verificação prática. Então, eletrônica de potência é uma ciência aplicada. Não existe eletrônica de potência sem análise prática. Claro que na disciplina a gente não vai implementar nenhum protótipo, nós não vamos montar isso na prática, mas no dia a dia vocês têm que implementar isso no mundo real. Tá? Então, é importante, indispensável aí no dia a dia, testar esse desempenho na prática, analisar sobre diferentes pontos de operação, especificamente sobre situações críticas. E aí, avaliando esse resultado, como eu disse, muitas vezes o que se esperava do projeto pode-se ter alguns resultados, digamos, inesperados, ou o projeto não foi mais adequado, e tem que se fazer múltiplas interações até chegar num resultado mais adequado. Então, esse ciclo aqui é bastante comum aí quem trabalha no dia a dia, no desenvolvimento de conversores e no desenvolvimento de aplicações que envolvem eletrônica de potência. Mas só, então, destacando novamente que nós estamos focados aqui agora, nosso unidade 2 é uma análise orientada ao projeto de compensadores, de sistemas de controle aplicado a conversores estáticos. Então, como eu já disse, nós nessa aula de hoje, nós vamos analisar algumas das diversas ferramentas clássicas para análise e projeto de compensadores. Existem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas, mas nós vamos focar nessas que estão destacadas aqui. É importante conhecer algumas características da resposta temporal dos conversores estáticos. Isso nos traz informações relevantes para o projeto de compensadores. E quando eu falo análise temporal, é tanto transitória quanto em regime permanente. E, além disso, tem outras ferramentas importantes aí também no domínio da frequência, né? Então, aqui nós temos o método lugares raízes, é um método bastante utilizado, uma ferramenta bastante útil para o projeto de sistemas de controle. E temos algumas ferramentas, como eu falei, da resposta de frequência, como, por exemplo, o diagrama de Bode. Então, nós vamos focar nessas ferramentas, existem outras, como eu já disse, diagrama de Nyquist, uma outra ferramenta que tem sido bastante utilizada, mas até pela questão tempo e pelas ferramentas que eu utilizo durante o semestre para demonstrar o projeto para vocês, nós vamos focar nessas três: análise temporal, método lugares raízes e diagrama de Bode. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre análise do domínio do tempo, tanto análise transitória quanto em regime permanente. Você sabe que é importante, embora o modelo que nós vamos utilizar para projeto compensador seja um modelo dinâmico, modelo CA, a gente sabe que um sistema de controle, de nada adianta ter uma resposta transitória extremamente rápida, atendendo às especificações, se em regime permanente o sistema em malha fechada converge para o valor errado. Então, é importante nós conhecermos as características de resposta do domínio do tempo, tanto em regime permanente quanto no transitório. Então, aqui são definições que vocês já conhecem, só coloco aqui para ficar registrado. Então, a resposta transitória é aquela que compreende a resposta desde o estado inicial até o estado final. E a resposta em regime permanente é aquela quando o comportamento do sinal de saída é o comportamento do sinal de saída quando o tempo tende ao infinito. Uma questão importante: nós temos diferentes tipos, diferentes classes de conversores que processam ou que utilizam sinais de características diferentes. Por exemplo, conversores CCCC, a gente trabalha com sinais constantes do tempo.
idealmente sinais de referência constantes do tempo. Retificadores, inversores, por exemplo, já trabalham com sinais alternados, né? Sinais, muitas vezes, com múltiplas frequências. Então, embora nós tenhamos diferentes classes de conversores que operam com sinais distintos, em sistemas de controle, na análise e projeto de sistemas de controle, no domínio do tempo, usual, é bastante comum utilizar de um tipo de função que é a função degrau unitário para realizar a análise e projeto de sistema de controle. E aí pode surgir a dúvida, por que eu uso, por exemplo, ou por que eu vou usar uma função degrau, que em regime permanente é uma função constante, para análise e projeto de sistema de controle de um retificador, de um inversor, por exemplo, que processa os sinais alternados, processam senoides, por exemplo. Por quê? Porque ao ocorrer um degrau, a resposta ao degrau, se vocês analisar isso no domínio da frequência, fizeram uma análise do domínio da frequência, a composição dessa função degrau, ela contém toda uma infinidade de frequências. O que isso quer dizer? Se eu quero que a resposta, que meu sistema responda o mais rápido possível a uma função degrau, ele tem que ter capacidade de sintetizar frequências extremamente elevadas. Se o conversor que vocês estão trabalhando, se o sistema em malha fechada que vocês estão trabalhando tiver uma banda passante muito baixa, ou quer dizer, se ele não tiver capacidade de sintetizar grandes faixas de frequências, ele vai responder lentamente uma função degrau. Ele não tem capacidade de variar o seu sinal muito rapidamente. Quanto mais rápido eu quero que responda a essa função degrau, eu tenho que ter capacidade em malha fechada de sintetizar frequências elevadas. Então, vejam, mesmo que o conversor que vocês estão trabalhando seja um conversor onde a função degrau não seja uma função que usualmente vai ser aplicada a esse conversor, como teste, com análise do sistema de controle, a função degrau nos traz muitas informações úteis. Então, por isso que aqui, quando nós analisamos a resposta temporal, a gente vai se deter à análise transitória em regime permanente, considerando que o sinal sob análise, que o sinal sob teste, o sinal de entrada é uma função degrau unitária, porque ela nos trará informações muito relevantes sobre o comportamento de qualquer conversor operando em malha fechada. Mesmo que ele, como eu já disse, na prática use como sinais de entrada outros sinais, como, por exemplo, sinais alternados, sinais senoidais. Tá ok? Então, como eu disse, nós vamos dividir essa análise temporal em regime permanente e análise em regime transitório, e eu vou apresentar aqui algumas das ferramentas que podem ser utilizadas quando a gente está analisando uma resposta temporal. Meu objetivo aqui não é apresentar todas as características, todas as ferramentas possíveis, mas as principais ferramentas que eu entendo que podem ser úteis. Então, quando eu falo teorema do valor, quando eu falo em análise em regime permanente, uma das ferramentas que tem sido bastante utilizadas e é útil é o teorema do valor final. O que estabelece esse teorema do valor final? Ele estabelece que a gente pode encontrar o comportamento em regime permanente de uma dada função, f de t, e quando eu falo comportamento em regime permanente dessa função, é o f no infinito. Esse teorema estabelece que esse comportamento em regime permanente dessa função é o mesmo comportamento dessa função sf de s quando a variável s tende a zero. Ou seja, por que ela é útil, então? Se vocês tiverem um modelo dinâmico de um determinado sistema, de um determinado conversor,
se vocês tiverem a função de transferência desse conversor, ou seja, no domínio S, e vocês querem saber o valor em regime permanente associado a essa função de transferência, vocês não precisariam fazer a transformada inversa da função de transferência para encontrar a função no tempo e fazer o limite para t tendendo a infinito, porque essa é a forma, digamos, essa é a forma mais ortodoxa para nós encontrarmos o valor de uma função em regime permanente. Se eu tenho a função de transferência no domínio S, eu teria que fazer a transformada inversa de Laplace, encontrar a função no domínio do tempo, e a partir da função no domínio do tempo, fazer o limite quando t tende a infinito. Mas o teorema do valor final diz que não preciso fazer isso. Se eu tenho a função de transferência no domínio da frequência, no plano S, eu posso fazer esse limite de S, f de S com S tendendo a infinito. Esse limite também representa o valor da função em regime permanente. Essa dedução desse teorema do valor final vocês encontram em qualquer livro básico de controle lá da graduação. Então eu não vou deduzir aqui, mas vocês encontram em qualquer livro, por exemplo, no OGATA, vocês têm essa dedução. Tá ok? O que eu gosto de citar aqui são algumas limitações desse teorema. Por exemplo, esse teorema ele só é aplicável se e somente se essa função no domínio do tempo, f de t, tende para um valor constante quando t tende ao infinito. Por exemplo, em quais condições o teorema do valor final não se aplica? Se o sistema, por exemplo, for instável, não se aplica o teorema do valor final. Ou outra, por experiência própria, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu tentei fazer isso e deu errado. Se vocês quiserem aplicar o teorema do valor final para um inversor, por exemplo, que o sinal de referência é uma senoide, esse teorema do valor final também não se aplica. Por quê? Porque se o sinal de referência for uma senoide, a função ela não tende para um valor constante quando t tende ao infinito. Então, nessas situações, o teorema do valor final não se aplica. Para mostrar a aplicação do teorema do valor final, vamos considerar aqui um sistema de controle genérico, descrito por um diagrama de blocos. O sinal de entrada desse diagrama de blocos é um determinado sinal de referência R. Vamos assumir que aqui, nesse diagrama, nós queremos analisar simplesmente o impacto de um controlador proporcional com ganho K. Vamos assumir que nós estamos controlando uma dada planta, pode ser um conversor, vamos assumir que é um conversor, então aqui, um GDS. E na saída desse conversor tem, então, uma determinada tensão de saída. E só para facilitar a nossa análise, vamos assumir que a realimentação, o ganho do sensor é um ganho unitário. Tá? Então aqui tem um erro, EDS. E a minha pergunta é a seguinte, eu quero, usando o teorema do valor final, eu quero encontrar o valor do erro em regime permanente e saber qual é o impacto que o ganho desse controlador proporcional tem nesse erro em regime permanente. Então, esse é o objetivo aqui. Encontrar o valor do erro em regime permanente e saber, esse ganho K, esse ganho proporcional, tem impacto? Ele afeta esse erro em regime permanente? Então, para isso, nós vamos analisar esse diagrama de blocos inicialmente. Vocês sabem lá de sistema de controle que eu posso encontrar a função de transferência em malha fechada desse sistema, que nada mais é do que o caminho direto
K vezes GDS sobre 1 mais a função de transferência em malha aberta. Lembrando que a malha ele é aberta aqui na realimentação. Como o ganho do sensor, nesse caso, é unitário, a função de transferência de malha aberta é exatamente igual à função de transferência do caminho direto, K vezes GDS. Entretanto, para aplicar o teorema do valor final, eu não estou preocupado com a tensão de saída. Eu preciso saber o erro. Então, eu preciso ter uma função de transferência que relacione o erro, que tenha como variável que nós estamos analisando o erro. Então, o que eu sei? Nós sabemos que o erro é igual ao sinal de referência menos a tensão de saída que nós estamos medindo. E se nós dividirmos ambos os lados aqui pelo sinal de referência, nós temos essa outra função. É uma função de transferência também em malha fechada, mas do erro em relação ao sinal de referência, que vale 1 menos aquela função de transferência em malha fechada da saída pelo sinal de referência. Continuando, se nós substituirmos essa função de transferência que nós obtivemos antes, eu vou escrever aqui, fica 1 menos K GDS, 1 mais K GDS. Só reescrevendo agora essa função, fazendo o mínimo múltiplo comum ali, vai ficar como resultado 1 sobre 1 mais K GDS. Essa é a função de transferência em malha fechada que relaciona o erro com o sinal de referência. Como eu falei, normalmente a gente considera como sinal de teste aqui um sinal de referência do tipo degrau. Vamos assumir então que aqui eu tenho uma determinada amplitude do degrau, que é um Vref, sobre S. Essa aqui, lembrem que o degrau unitário no domínio da frequência é 1 sobre S. Então, se a amplitude do degrau for Vref, a função de transferência de um sinal degrau com amplitude Vref é Vref sobre S. Então, o que nós temos aqui? Que o sinal do erro no domínio da frequência é 1 sobre 1 mais KGS multiplicado pelo degrau Vref sobre S. Então, agora vejam que eu tenho o valor do erro no domínio S, mas eu quero encontrar o valor do erro em regime permanente. Então, aqui nós vamos aplicar o teorema do valor final. Erro no infinito é o limite de S tendendo a zero de S vezes E ds. Então, é o limite de S tendendo a zero. Esse S aqui corta com esse S do degrau unitário, vai ficar Vref sobre 1 mais KGS. Para nós continuarmos com esse limite, nós temos que saber a função de transferência GDS. Então, eu só vou considerar como exemplo, vamos assumir que é um conversor Buck. Vamos assumir que é um conversor Buck que nós estamos analisando, Buck CCM. Vejam que eu não vou deduzir modelos mais para vocês. Eu vou simplesmente colocar o modelo aqui, que pode ser obtido usando algumas das técnicas que nós vimos na unidade 1. O modelo que relaciona a tensão de saída com a razão cíclica, como eu disse, pode ser obtido por alguma das técnicas que nós vimos, ele é 1 sobre LC vezes a tensão de entrada do conversor Buck sobre S ao quadrado mais 1 sobre RCS mais 1 sobre LC. Então, vejam, para o caso do conversor Buck operando no modo de condução contínua,
A relação entre tensão de saída e razão cíclica é dada por essa função de transferência. Destacando que aqui nesse exemplo também, eu estou assumindo que o PWM aqui tem ganho unitário. Então, eu considerei nesse exemplo que 1 sobre VM vale 1 aqui nesse exemplo. Ou seja, que o valor pico a pico da triangular vale 1, tá? Nesse exemplo. Agora, eu vou substituir aquela função de transferência no limite que eu coloquei. Então, erro no infinito, limite de S tendendo a zero. Vamos colocar essa função de transferência lá. 1 mais K vezes o numerador LCVG sobre S ao quadrado mais 1RC S mais 1 sobre LC. Agora vamos fazer o limite. Olhem só. Quando eu tenho S tendendo a zero, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, sobra no denominador aqui dessa função de transferência somente 1 sobre LC. Esse 1 sobre LC pode cortar com esse 1 sobre LC. Então, o que resulta desse limite aí? Que o erro tendendo a infinito é igual a VRF 1 mais KVG. Depois eu vou colocar valores numéricos, nós vamos continuar trabalhando nesse exemplo do conversor Buck, então nós vamos entender mais numericamente o impacto dessa função, desse parâmetro K no erro. Mas vejam que quanto maior for o ganho proporcional, menor será o erro. Então, a partir do teorema do valor final, nesse caso particular, a gente já consegue avaliar qual o impacto que o ganho proporcional vai ter no erro em regime permanente. Outro ponto que eu gosto de falar, alguém pode dizer, tá, Cassiano, mas por que você está analisando um simples controlador proporcional? Veja que um simples controlador proporcional, ele vai ter erro. Primeira conclusão, vai existir erro, certo? Por que eu não coloco um controlador mais complexo, um PI, PID, porque daí eu já elimino esse erro da jogada. Algo que eu sempre digo nas minhas aulas, né? Sempre utilize o controlador mais simples possível que atinja as especificações, que vocês atinjam os objetivos esperados. Não adianta botar um controlador extremamente complexo se um controlador simples já resolve um problema. Então, sim, nós vamos começar com o controlador mais simples possível, o controlador linear mais simples possível. Qual é? Controlador proporcional. Somente depois disso, avaliando, a gente vai começar a incluir outras ações de controle e avaliar com mais calma quais ações de controle são necessárias para cada situação, para cada especificação. Então, por isso que eu começo com um simples controlador proporcional. Por quê? Porque ele é o mais simples possível. Se tiver uma dada aplicação que suporta um determinado erro, se o controlador proporcional for o suficiente, nós vamos de controlador proporcional. Eu não vou complicar o que pode ser simples. Então, essa é a ideia dos projetos que eu vou apresentar para vocês. Sempre o mais simples possível, tá ok? E, dito isso, já vamos direto para a análise da resposta transitória. E, para a análise da resposta transitória, nós vamos considerar dois tipos de sistemas bem comuns. Nós vamos analisar a resposta de sistemas de primeira ordem, ou seja, sistemas com somente um polo, e sistemas também de segunda ordem. Tá? Vejam, sistemas de primeira ordem, nós vimos lá em conversores operando no modo DCM, que a sua resposta tipicamente tem um comportamento de sistemas de primeira ordem. Além disso, conversores simples, como o conversor Buck, que eu mostrei há pouco, conversor Boost, conversor Buck Boost, operando no modo CCM, também tem comportamento típico de sistemas de segunda ordem.
E alguém pode dizer, sim, Cassiano, mas nós também temos conversores de quarta ordem, como, por exemplo, o conversor Chuck, o conversor Zeta. Sim, nós temos, mas muitas vezes conversores de ordem superior também têm comportamentos dominantes, seja de primeira ou de segunda ordem. Então, o que se faz normalmente? Restringe-se a comportamentos típicos de sistemas de primeira e de segunda ordem, e na prática, sistemas que possuem ordem superior normalmente têm comportamentos típicos, seja de primeira ou seja de segunda ordem. Então, a gente não expande a análise para sistemas de ordem superior devido a isso. Então, de novo, nós vamos focar aqui em comportamentos típicos e analisar algumas especificações relacionadas a comportamentos típicos de sistemas de primeira e de segunda ordem. Ok? Então, aqui, primeiramente, considerando a resposta de um sistema de primeira ordem ao degrau unitário, nós vamos considerar aqui uma função de transferência que relaciona um sinal de saída C com um sinal de entrada R, e essa planta, esse sistema, é modelado por essa equação de primeira ordem, que tem um polo em 1 sobre T. Esse T é a constante de tempo desse sistema. Tá? Então, como nosso objetivo é analisar a resposta do sistema para um degrau unitário, nós substituímos o sinal de referência por 1 sobre S, que é a transformada de Laplace do degrau unitário, de tal forma que, colocando o sinal de referência para o outro lado aqui da igualdade, nós temos essa função no domínio S. E a partir dessa função no domínio S, nós podemos realizar a transformada inversa de Laplace, como mostrado aqui, usando frações parciais e chegando nessa resposta bem conhecida de sistemas de primeira ordem quando submetidos a um degrau unitário de entrada. Então, essa é a resposta daquela função de transferência, daquele modelo, a um degrau unitário. Vejam que, à medida que o tempo vai tendendo ao infinito, essa exponencial decrescente vai chegando a zero. Então, quando o tempo é zero, essa exponencial é igual a 1. E a resposta temporal aqui do tempo zero vale zero. E à medida que o tempo vai tendendo ao infinito, a resposta vai tendendo ao valor do degrau unitário. Então, aqui nós temos alguns números bastante conhecidos. Após passar um tempo t, que corresponde à constante de tempo desse sistema, depende da posição do polo, já se sabe que após uma constante de tempo, o valor de saída já chegou a 63% do valor esperado, e após 3 constantes de tempo, o erro só é de 5%. Então, esse número aqui é importante entender. E 4 constantes de tempo depois, o erro já é menor do que 2%. Tá? Então, essa é uma resposta típica de sistemas de primeira ordem quando submetidas ao degrau unitário. Então, indo adiante, para sistemas de segunda ordem, de novo, quando submetidos ao degrau unitário. Tá? O sistema de segunda ordem está aqui representado por uma função de transferência que dita estar na sua forma padrão, onde ela é representada a partir de uma frequência natural, ômega-m, e a partir do coeficiente de amortecimento zeta. Ok? Então, nós temos essa função de transferência padrão. E aqui o que acontece? Essa função, esse modelo, essa planta, ela tem comportamentos distintos, ela tem tipos de resposta distintos ao degrau unitário, dependendo do valor desse coeficiente de amortecimento. Se o coeficiente de amortecimento... Eu digo que tem 4 tipos. Muitos livros eles classificam em 3. Eu classifico em 4. Se o coeficiente de amortecimento for maior ou igual a 0, mas menor do que 1, a resposta é dita subamortecida. Se um caso particular, se o coeficiente de amortecimento é igual a 1, ele é dito criticamente amortecido, e existe esse caso particular porque matematicamente existe aí algumas particularidades na resposta. Coeficiente de amortecimento maior do que 1, ele é dito superamortecido, e uma classe que eu sempre coloco aqui, muitos livros não colocam, é para coeficiente de amortecimento menor do que 0, ou seja, o sistema será instável. Então, nós temos esses 4 tipos de respostas ao degrau unitário,
de acordo com o valor do coeficiente de amortecimento. Se o sistema for subamortecido, ou seja, o coeficiente de amortecimento ele é maior ou igual a 0, mas é menor do que 1, esse sistema, se vocês analisarem o denominador e obtiverem os polos, as raízes do denominador, vocês vão verificar que com esse coeficiente de amortecimento, esse sistema vai ter dois polos complexos e conjugados que são dados por essa equação aqui. Então, dois polos com essa parte real negativa, zeta ômega n, e aqui nós temos polos com a parte imaginária, né, dos polos complexos conjugados em ômega d, que é dado por essa expressão, ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Usando o mesmo procedimento que foi realizado para sistemas de primeira ordem, qual foi? Fazendo a referência igual a 1 sobre S, porque o sinal de teste é o degrau unitário, expandindo a função S em frações parciais e fazendo a transformada de inversa de Laplace, se obtém a função C no domínio do tempo. E vejam aqui que nós temos um valor unitário, para onde vai tender a resposta do sistema, menos esse termo, e esse termo agora, ele continua tendo uma exponencial decrescente, veja que o sinal do expoente aqui é negativo, é uma exponencial decrescente, mas agora multiplicado por termos oscilatórios, termos cossenoidais e senoidais. Ou seja, para sistemas subamortecidos, vai existir uma resposta oscilatória, mas a amplitude das oscilações ela é reduzida com o passar do tempo, devido a essa exponencial decrescente. Então, aqui eu mostro nessa figura, por exemplo, diferentes padrões de resposta de acordo com o valor do coeficiente de amortecimento. Vejam que quanto menor for o coeficiente de amortecimento, mais oscilatória é a resposta. E de forma inversa, quanto maior for o coeficiente de amortecimento, menor serão as oscilações nessa resposta. No caso extremo, quando o coeficiente de amortecimento for igual a 0, não há aquela exponencial decrescente resulta em 1, e nós temos oscilações sustentadas. Ou seja, idealmente, essas oscilações se manteriam constantes. E a resposta seria dada por essa equação que está colocada aqui. Vejam aqui que é possível gerar aqui esses gráficos, essa linha pontilhada, corresponde àquela exponencial decrescente. Então, as amplitudes das oscilações elas reduzem segundo aquela exponencial decrescente, que eu vou voltar para o slide aqui, exponencial e elevado a menos zeta ômega n. Então, aqui, aquela exponencial ela vai reduzindo segundo aquela constante de tempo, 1 sobre zeta ômega n. Se nós retornar aqui para essa equação que foi definida, foi encontrada para sistema subamortecido, que nós vamos ter uma indeterminação se nós utilizássemos o coeficiente de amortecimento igual a 1. Então, por isso que é considerado que quando o coeficiente de amortecimento igual a 1, nós temos uma situação particular, que é o sistema criticamente amortecido. Então, para um sistema criticamente amortecido, ou seja, quando o coeficiente de amortecimento é igual a 1, agora nós teremos dois polos reais e exatamente iguais. E esses polos eles estão posicionados em menos a frequência natural, menos ômega n. Seguindo o mesmo procedimento, agora expandido em frações parciais com esses polos que são iguais, nós temos essa transformada inversa de Laplace, ou seja, essa função no domínio do tempo. Vejam que nós não temos mais parcelas oscilatórias, ainda temos essa exponencial decrescente. Por isso que se nós retornarmos nesse slide aqui, vejam que quando o coeficiente de amortecimento é igual a 1, nós não temos mais oscilações na resposta do sistema.
Por fim, nós temos o sistema sobreamortecido, quando os coeficientes de amortecimento o coeficiente de amortecimento é maior do que 1, e com isso agora nós temos dois polos reais e distintos. Então nós temos um polo mais próximo do eixo imaginário, que é o polo P2, e um polo mais distante do eixo imaginário, que é o polo P1, mas são dois polos reais e distintos. Então, se expandir em frações parciais e fazer a transformada inversa de Laplace, vejam agora que a resposta, de novo, não tem termos oscilatórios e tem duas exponenciais. Tem duas exponenciais decrescentes. Aqui parece, no primeiro momento, quem enxerga essa equação, parece que as exponenciais são crescentes, mas não, é que os polos são negativos. Então, considerando que os polos são negativos, são duas exponenciais decrescentes aqui no tempo. Tá? Então, o sistema se mantém estável para sistemas sobreamortecidos. O que acontece? Se o coeficiente de amortecimento é muito maior do que 1, lembre que eu falei que tem um polo que está mais próximo do eixo imaginário, que é o polo P2, e o outro polo está mais distante do eixo imaginário, que é o polo P1. Esse polo que está mais distante do eixo imaginário, que é o polo P1, ele tem uma resposta muito mais rápida. A exponencial decai de forma muito mais rápida. Então, como o impacto, o efeito desse polo, que está mais distante do eixo imaginário, ele é muito pequeno, porque a resposta ela é muito rápida, ela decai muito rápido. Nessas situações onde o polo P2 está bem mais próximo do eixo imaginário do que o polo P1, pode-se obter uma solução aproximada, desprezando-se os efeitos do polo mais distante do eixo imaginário, que é o polo P1. Então, nessa situação, o sistema teria um comportamento típico de primeira ordem associado ao polo P2, ao polo dominante. Então, essas são as... Claro que tem o sistema instável, que o que acontece, se o coeficiente de amortecimento for menor do que zero, as exponenciais se tornam crescentes, as oscilações, ao invés de diminuir, aumentam com o tempo, e o sistema ele é instável, o que normalmente em aplicações de eletrônica de potência é algo indesejado. O que nós vamos fazer agora? Eu vou apresentar para vocês algumas especificações de resposta transitória, e essas especificações de resposta transitória são obtidas, particularmente, a partir da análise das respostas de sistemas de segunda ordem ao degrau unitário. Por isso que é importante conhecer aquelas equações que regem matematicamente a resposta de sistemas de segunda ordem ao degrau unitário, pois a partir delas a gente consegue encontrar algumas equações importantes relacionadas a especificações de resposta transitória. Primeira especificação, ela é uma especificação que ela é utilizada em alguns casos, dependendo da aplicação. Eu, particularmente, não utilizo muito, utilizo outra, mas é uma especificação que pode vir a ser utilizada. Tempo de subida. O que é o tempo de subida? É o tempo que leva para que a resposta passe de 0 até 100% do valor final, ou seja, até 1. Vejam só, é esse tempo para chegar daqui até atingir o 1. Não quer dizer que o sistema já acomodou. Então, é o tempo para chegar, mas não necessariamente para acomodar em 100% do valor final. Para sistemas de segunda ordem, pessoal, esse tempo de subida depende tanto do coeficiente de amortecimento quanto da frequência natural. Vejam que quanto menor for o coeficiente de amortecimento, mais rápido ele consegue subir, mais rápido ele consegue atingir o valor final. Entretanto, quanto menor for o coeficiente de amortecimento, menos amortecido ele é, mais oscilações vão existir, mais tempo vai demorar para chegar, para acomodar em torno do valor final. Então, não quer dizer que um tempo rápido de subida corresponde a uma rápida acomodação do sinal que vocês estão tratando ou analisando.
Além disso, quanto maior for a frequência do sistema, ou seja, quanto maior for a capacidade de sintetizar frequências dessa planta, desse modelo, mais rápido também é o tempo de subida. Então, de novo, quanto maior a frequência e menor o coeficiente de amortecimento, menor será o tempo de subida. Eu, particularmente, gosto de utilizar como uma especificação de resposta transitória o tempo de acomodação. O que é o tempo de acomodação? É o tempo para que a curva, o sinal de saída, ele atinja um valor em torno de uma faixa, normalmente 2 ou 5%, e permaneça dentro desse valor. Então, não é simplesmente como o tempo de subida atingir o valor em regime, atingir o valor final, tem que atingir e ficar. Então, nesse exemplo, tem que ficar dentro da tolerância de 2 ou 5% permitida. E aí tem duas equações que são importantes. Lembre que eu falei anteriormente que para sistemas de primeira ordem, o erro ele era menor que 5% quando o tempo atingia 3 constantes de tempo. E o erro era menor do que 2% quando o tempo passava de 4 constantes de tempo. Então, esse é um ponto. Por isso que aqui, para erro de 2%, é considerado 4 constantes de tempo, e para 5%, 3 constantes de tempo. Mas qual é a constante de tempo? Para isso, eu vou lá analisar, vou voltar na equação de sistemas subamortecidos, que está aqui. Vejam que existe uma parcela oscilatória, mas a amplitude da parcela oscilatória decresce de acordo com essa exponencial. Essa exponencial, a amplitude dessa parcela oscilatória, está destacada nessa linha pontilhada. E a constante de tempo dessa linha pontilhada é 1 menos zeta ômega n, que é aqui esse expoente dessa parcela exponencial. Então, a constante de tempo associada à acomodação dessas variáveis, dessas parcelas oscilatórias, está aqui, a constante de tempo é 1 sobre zeta ômega n. Então, para que o erro fique menor do que 2%, é 4 vezes essa constante de tempo. Para que o erro seja menor que 5%, mais relaxada a especificação, é somente 3 constantes de tempo. Continuando, outra especificação importante é o máximo sobre sinal, ou overshoot. É o valor máximo de pico, né, do sinal de saída, medido a partir da unidade. Ou seja, se eu estou dizendo que o overshoot é 100%, ele está atingindo o valor, o dobro, 2. Se eu digo que o overshoot é 50%, ele está atingindo 1,5. E se nós voltarmos naqueles gráficos do sistema subamortecido, vejam que o que impacta essas curvas, a amplitude da parcela oscilatória é uma função exclusiva do coeficiente de amortecimento. Então, voltando lá para as equações, o máximo overshoot, o máximo sobre sinal, depende exclusivamente do coeficiente de amortecimento. Então, vejo que para coeficiente de amortecimento maior do que 1, nós não temos mais oscilações, não temos mais sobresinal, e à medida que vai reduzindo o coeficiente de amortecimento, vai se aumentando o sobresinal. Ao limite, quando o coeficiente de amortecimento for 0, nós temos o dobro de overshoot. Tá? Então, por isso que é importante, dependendo da aplicação, vocês vão definir um máximo sobresinal permitido, e vocês podem, a partir desse gráfico, dessa equação, por exemplo, saber qual deve ser o coeficiente de amortecimento em malha fechada para que vocês trabalhem dentro desse máximo sobresinal permitido. Então, de novo, falou em overshoot, tem relação com o coeficiente de amortecimento.
Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o método do lugar das raízes, tá? Primeiramente, eu vou destacar novamente que o meu objetivo aqui não é ensinar de novo para vocês como desenhar, como construir o lugar das raízes. Vocês já fizeram isso na graduação e hoje existem ferramentas, softwares que rapidamente, uma vez informado o modelo da planta, ele constrói, ele desenha para vocês o lugar das raízes. O meu objetivo, primeiro, é entender o que é o lugar das raízes. E segundo, a partir do lugar das raízes desenhado, extrair o máximo de informações possível desse lugar das raízes. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o lugar das raízes. O termo em inglês é root locus, certo? Que é um método bastante útil, bastante importante para análise de sistemas de controle. Nós já sabemos que nós já vimos isso, inclusive, na primeira unidade, que quem rege o comportamento dinâmico de um sistema são os polos. Então, a característica básica, quem rege, por exemplo, se o sistema é estável ou instável, as taxas de tempo associadas a esse sistema, são os polos. Se o sistema está operando em malha fechada, quem rege essa característica dinâmica do sistema em malha fechada são os polos em malha fechada. Então, vejam, de novo. Primeiro, quem rege o comportamento dinâmico são polos. Se o sistema está em malha fechada, quem rege o comportamento dinâmico são os polos do sistema em malha fechada. Eu também mostrei que os zeros, eles afetam os resíduos, eles acabam mudando a resposta temporal. Mas quem define se o sistema é estável ou instável, quem define as constantes de tempo envolvidas são os polos. Tá? Então, o que é o lugar das raízes? O lugar das raízes, ele mostra a posição dos polos em malha fechada, ou seja, as raízes da equação característica do sistema em malha fechada. Então, veja, primeira coisa, o lugar de raízes mostra a posição dos polos em malha fechada, variando um parâmetro do sistema, que normalmente é o ganho associado ao compensador. Então, se nós pegar o lugar de raízes, normalmente, o que ele é? Qual é a posição dos polos em malha fechada, variando o ganho do compensador. É isso que representa aquele desenho. Mas o interessante é que o lugar de raízes, ele é obtido a partir da posição dos polos e dos zeros em malha aberta. Então, essa confusão não pode existir. De novo, vou falar mais uma vez. O que é o lugar de raízes? Ele mostra o quê? Mostra a posição dos polos em malha fechada, variando algum parâmetro do sistema que normalmente é o ganho do compensador. Mas como ele é construído a partir do quê? A partir dos polos e dos zeros em malha aberta. A partir de agora, então, eu vou demonstrar conceitualmente como que eu posso construir ou encontrar os polos em malha fechada a partir dos polos e zeros em malha aberta. Então, para isso, nós vamos considerar esse sistema em malha fechada, simples, que pode ser, por exemplo, um sistema em malha fechada associado a um conversor estático. Mas aqui é uma planta qualquer, tá? Então, veja, eu tenho uma planta qualquer, que pode ser, como já disse, representar um conversor estático. O sinal de saída é o sinal C, está sendo medido por um sensor. A informação de saída do sensor entra nesse bloco para o cálculo do erro, que entra aqui, por exemplo, num ganho proporcional, similar àquele exemplo que eu fiz
para o teorema do valor final. A única diferença é que agora eu considerei um ganho do sensor. Lá de teoria básica de sistemas de controle, a gente pode encontrar a função de transferência em malha fechada, que nada mais é do que o caminho direto. Veja alguns termos que eu utilizo. Caminho direto é o caminho direto entre a referência e a saída. Essa função é K vezes G, sobre 1 mais a função de transferência em malha aberta, que não é a mesma coisa que o caminho direto. Se eu transferência em malha aberta, a gente abre aqui o caminho da realimentação. Então, nesse caso, como nós temos o sensor, a função de transferência em malha aberta é K vezes G vezes H. Nós já sabemos, a partir dessa equação anterior, que os polos em malha fechada, os polos desse sistema em malha fechada, são as raízes do denominador. 1 mais K vezes G vezes H. Esse denominador é chamado de equação característica. Então, as raízes dessa equação característica são os polos do sistema em malha fechada. Isso está escrito aqui. Tá? Então, as raízes dessa equação característica correspondem aos polos do sistema em malha fechada. Entretanto, esse termo aqui, ó, K vezes G vezes H, ela é a função de transferência em malha aberta. K vezes G vezes H é a função de laço, é a função de transferência em malha aberta. E eu posso considerar que essa função de transferência em malha aberta tem um determinado conjunto de zeros, Z1, Z2 até Zm, e tem um determinado conjunto de polos, P1, P2 até Pn. Então aqui, ó, eu só vou reescrever essa equação de outra forma. Então, simplesmente fazendo o mínimo múltiplo aqui, eu só vou escrever aqui. Eu tenho S é P1 até um S mais PL, mais um K S mais Z1 até um S mais ZB. O denominador multiplicado por zero, ele cai fora, sobra só isso aqui. Vejam só, vamos analisar dois extremos agora. Se esse K for igual a zero ou estiver tendendo a zero, vejam que todo esse termo aqui vai ser insignificante em comparação a esse. Ou seja, quando K estiver tendendo a zero, os polos do sistema em malha fechada, que são as raízes dessa equação característica, são iguais ou vão tender aos polos em malha aberta. Esses aqui são os polos em malha aberta. Então, de novo, quando K estiver tendendo a zero, os polos, as raízes da equação característica, os polos em malha fechada, tendem aos polos em malha aberta. Por outro lado, quando K tender ao infinito, esse termo é muito superior a esse, ou seja, esse termo é insignificante, e os polos em malha fechada, ou seja, as raízes dessa equação característica, tendem a ser os zeros do sistema em malha aberta. Conclusão: se a gente varia o K desde zero até o infinito, o lugar dos polos em malha fechada, ou o lugar das raízes do sistema em malha fechada, ele varia desde os polos em malha aberta e vai em direção aos zeros da malha aberta. Ficou claro isso? Então a gente desenha, de novo, a gente desenha a posição, a gente encontra no plano S a posição dos polos em malha fechada a partir da posição dos polos e zeros em malha aberta, saindo dos polos em malha aberta, indo em direção aos zeros de malha aberta. Um outro ponto que existe nos livros básicos de sistema de controle, mas eu acho que muitas vezes não é explorado adequadamente, tá? São algumas regiões
de interesse, ou muitas vezes eu digo de desinteresse do plano S. Essas regiões de interesse, elas são obtidas a partir da localização dos polos de um sistema subamortecido. A localização dos polos desse sistema subamortecido, eu vou reescrever aqui, ó. Eu tenho dois polos, cuja a parte real é menos zeta ômega n, mais menos j ômega d, onde ômega d é igual ao ômega n, que é a frequência natural, multiplicado por 1, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Ou seja, se nós pegar dois polos complexos conjugados, o que nós temos? Nós temos que aqui, ó, é menos zeta ômega n, e aqui nós temos ômega d, e aqui nós temos menos ômega d. O que acontece? Se nós analisarmos esse termo aqui, ó, outra questão importante aqui, ó, se eu pegar a distância da origem até o polo, que é essa reta aqui, ó, o que é isso? Eu vou chamar de uma variável x, Eu posso encontrar a variável x pelo teorema de Pitágoras, que é a raiz do quadrado da parte real, zeta ômega n ao quadrado, mais o quadrado da parte imaginária, que é ômega n ao quadrado, 1 menos zeta ao quadrado. O que vai acontecer aqui dentro? Se nós reduzir essa expressão, vai ficar zeta ômega n ao quadrado, mais ômega n ao quadrado, menos zeta ômega n ao quadrado. Esses dois termos se cancelam, ou seja, x é a própria frequência natural. Ou seja, a distância da origem até a posição do polo é a própria frequência natural. E se eu encontrar esse ângulo aqui, ó, se eu chamar esse ângulo de θ, o ângulo entre o polo e a parte real, o que ele é? Eu posso encontrar como cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é zeta ômega n, sobre a hipotenusa, que é o ômega n que nós calculamos. Ou seja, o ângulo θ é o arco cosseno do próprio coeficiente de amortecimento. Ou seja, para um dado coeficiente de amortecimento, ou um dado ângulo corresponde a um mesmo coeficiente de amortecimento. Qualquer polo que estiver nessa reta que passa pela origem, essas linhas radiais que passam pela origem, tem o mesmo coeficiente de amortecimento. Se, por exemplo, vocês pegarem outro polo aqui, qualquer polo em cima dessa reta tem o mesmo ângulo θ e vão ter o mesmo coeficiente de amortecimento. Então, essa é uma das regiões de interesse. Linhas radiais que passam, ou linhas radiais que cruzam pela origem, representam polos com o mesmo coeficiente de amortecimento. Quanto mais próximo do eixo imaginário, menor é o coeficiente de amortecimento. Então, mais próximo, o coeficiente de amortecimento diminui. Quanto mais próximo do eixo real, o coeficiente de amortecimento aumenta, até chegar aqui no eixo real. Polos sobre o eixo real correspondem a coeficiente de amortecimento maior ou igual a 1. Então, essa é uma das regiões de interesse. Outra região de interesse, ou de desinteresse, qualquer polo
localizado no semiplano direito resulta num coeficiente de amortecimento menor que zero. Então, o sistema ele é instável porque resulta em exponenciais crescentes. Então, essa eu chamo de uma região normalmente de desinteresse. Semiplano direito, o sistema ele é instável. Eu deduzi anteriormente que a distância entre a origem e um dado polo corresponde a ômega n. Então, qualquer polo posicionado nesse arco com raio ômega n tem frequência natural constante. Então, se nós tiver outros polos sobre esse círculo de raio constante, possui uma mesma frequência natural. Varia-se a posição, varia-se o coeficiente de amortecimento, porque o ângulo varia, mas a frequência natural ela é a mesma. Então, o que acontece? Se vocês querem colocar o polo com um determinado coeficiente de amortecimento e uma determinada frequência natural, vocês têm que ter o ponto de encontro de uma reta com um determinado círculo de raio ômega n. Outra região de interesse do plano complexo, lembrem que eu falei que a parte real das raízes é menos zeta ômega n. Mas se vocês lembrarem também das equações de tempo de acomodação, era 3 ou 4 constantes de tempo dividido por zeta ômega n. Então, qualquer polo que estiver sobre essas retas paralelas ao eixo imaginário resultam nos mesmos tempos de acomodação. Então, retas paralelas ao eixo imaginário representam lugares de tempo de acomodação constantes. Então, essa é uma outra informação que pode ser retirada do lugar das raízes. Então, veja que a gente, a partir dessas análises, dessas regiões de interesse, a gente já consegue extrair um certo número de informações de um determinado lugar das raízes. Como, por exemplo, semiplano direito, sistema instável. Lugar das raízes, uma reta radial que cruza pela origem, coeficiente de amortecimento constante. Círculos com o mesmo raio, a distância da origem até esse círculo, é o raio, é a frequência natural constante. E retas paralelas ao eixo imaginário são tempos de acomodação constantes. Para ilustrar isso, nós vamos voltar ao nosso exemplo, em que nós temos um conversor Buck em malha fechada, com um controle proporcional, ou seja, o controle mais simples possível, certo? Então, aqui nós temos os parâmetros do conversor Buck sob análise. Nós queremos controlar a tensão de saída a partir da razão cíclica, é aquela função de transferência que eu utilizei anteriormente no teorema do valor final. Ok? E o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, num primeiro momento, o lugar das raízes obtido para esse conversor. Lembrando, como que nós construímos esse lugar das raízes? O lugar das raízes, ele é construído a partir da função de transferência em malha aberta. Então, existe, se vocês olhar aqui, o que é a malha aberta? K é o parâmetro que nós vamos utilizar como variável. Nós vamos variar o K desde 0 a infinito e eu quero ver como vai se comportar os polos em malha fechada com a variação do ganho K. Nós temos a planta, que foi aqui definida, e o sensor aqui é o sensor de ganho unitário.
Existe uma função lá no MATLAB, que é a função RLocus. E a função RLocus, vocês têm que colocar dentro dessa função a planta que vocês vão analisar. Pergunta: o que vocês devem inserir de planta, de modelo, lá para gerar esse rootlocus no MATLAB? Vocês têm que inserir aqui a função de transferência de malha aberta ou a função de transferência de malha fechada? Malha aberta, malha aberta. Então, aqui vocês colocam a função de transferência de malha aberta e, a partir dos dados da função de transferência de malha aberta, ele desenha a posição dos polos de malha fechada. Então, nesse caso aqui, o RLocus, vocês têm que colocar a multiplicação do G vezes H. Claro que se o H for unitário, vai ser o próprio G aqui. Então, vejam que aqui, ó, esses dois X que aparecem aqui são os polos em malha aberta, que quando o ganho K tende a zero, eles vão ser os polos em malha fechada, e à medida que o ganho K vai aumentando, ele vai indo em direção aos zeros em malha aberta. Se vocês olharem aqui a função de transferência, em malha aberta, não há zeros. Na verdade, disse então que os zeros estão no infinito. Como não tem nenhum zero, os dois polos em malha fechada, eles saem dos dois polos em malha aberta e estão indo em direção aos zeros em malha aberta, que nesse caso eles estão indo para o infinito. Como eu disse, eu não vou me deter aqui na construção desse lugar de raízes, e sim na análise, no entendimento desse gráfico. Que conclusões a gente pode tirar a partir desse lugar de raízes? Independente do valor de K, independente do ganho proporcional, o tempo de acomodação é essencialmente constante. Primeira conclusão. Sobre o overshoot, o que a gente chega? O overshoot está relacionado ao quê? Ao coeficiente de amortecimento. E lembre que eu falei que quanto mais próximo, essas retas, vejam que tem essas retas aqui, ó, que passam pela origem, quanto mais próximo vão chegando essas retas do eixo imaginário, menor é o coeficiente de amortecimento. E quanto menor for o coeficiente de amortecimento, maior é o overshoot. Ou seja, para esse conversor Bank com ganho proporcional, quanto maior for o ganho K, maior será o overshoot. Por quê? Porque o coeficiente de amortecimento está diminuindo. O que mais? Sobre a frequência, aqui está ruim de enxergar a frequência natural, mas aqui vejam que eu tenho um círculo aqui, ó. Esse aqui é um arco de um círculo de frequência natural constante, e aqui eu tenho outros círculos que continuariam, né? Ou seja, quanto maior o K, maior é a frequência natural das oscilações. Ou seja, quanto maior o K, menor é o coeficiente de amortecimento e mais rápidas serão as oscilações, maiores serão as frequências de oscilação. Então, aí outra conclusão, esse sistema, idealmente, nunca será instável. Nós podemos ir para o ganho K infinito, o sistema se mantém estável, porque os polos em malha fechada estão sempre no semiplano esquerdo. Então, o que eu fiz? Fiz uma análise, uma simulação daquele diagrama de blocos, mas aqui vejam que a partir dessa simulação nós podemos realmente observar o que nós estávamos discutindo até agora. Eu tenho 3 formas de onda associado a 3 ganhos proporcionais diferentes. Um ganho proporcional de 0,01, um ganho proporcional de 0,1 e um ganho proporcional de 1. Primeiramente, vejam que ganhos diferentes, quanto maior o ganho, menor o erro. A tensão de saída teria que ir para 50.
Vejo que sempre existe erro, mas à medida que o erro vai aumentando, à medida que o ganho vai aumentando, o erro vai diminuindo. E nós tínhamos essa conclusão lá no teorema do valor final. Até posteriormente sugiro que vocês revejam a equação do teorema do valor final e apliquem para calcular quantitativamente o erro. Outras conclusões. Vejam que quanto maior o ganho, mais rápidas são as oscilações, ou seja, maior a frequência natural, conforme nós havíamos concluído. Quanto maior o ganho, menor o coeficiente de amortecimento, isso resulta num maior overshoot. Vejam que como a frequência natural aumenta e como o coeficiente de amortecimento diminui, vejam que o tempo de subida diminui também significativamente. Vejam que a resposta em azul ela é mais lenta para subir, e a resposta em vermelho aqui ó, é muito mais rápido o tempo de subida, entretanto com muito mais oscilações, com muito mais overshoot. Aqui não facilita tanto para enxergar, porque são formas de onda bem diferentes, mas é possível avaliar, pelo menos de forma mais superficial, que o tempo de acomodação, se nós olharmos a curva em vermelho e a curva em verde, o tempo de acomodação eles são aproximadamente iguais. Claro que como eu tenho oscilações bem diferentes, talvez um possa cruzar uma vez e depois não cruzar mais aqueles limites que estabelece o tempo de acomodação. Mas o tempo de acomodação aqui eles são essencialmente iguais, conforme nós vimos também. E em nenhuma das situações o sistema ficou instável. Então, todas essas conclusões foram retiradas a partir do teorema do valor final e a partir da análise do lugar das raízes. Para finalizar hoje, finalizar essas ferramentas de análise, vou falar um pouquinho sobre o diagrama de Bode. E a ideia é a mesma. Meu objetivo aqui não é explicar, ensinar para vocês, não é ensinar para vocês como desenhar o diagrama de Bode. Vocês também aprenderam isso na graduação. Qual é a contribuição do polo, qual a contribuição do zero no diagrama de Bode, vocês já estudaram. O que me interessa é entender, que vocês entendam o que ele significa. Tá? O diagrama de Bode está diretamente relacionado com resposta em frequência. É como um sistema dinâmico responde em regime permanente. Vejam só como que o sistema como que a resposta de frequência, como um sistema dinâmico, um sistema responde em regime permanente para uma entrada senoidal. Só que o que acontece? Como eu não quero a resposta somente numa frequência, eu quero uma faixa de frequências. Então a gente varia a frequência do sinal de entrada e mede a resposta em regime permanente lá na saída, para cada entrada. Então, eu analiso para a entrada X, Y, Z, toda uma faixa de entradas e verifico qual é o comportamento na saída para toda essa faixa de entradas. E aí eu consigo encontrar informações de ganho e de fase, por exemplo. Tá? Então, o diagrama de Bode, existem diferentes formas de representar a resposta de frequência. Os dois mais comuns, o mais comum é o diagrama de Bode, mas uma outra ferramenta também de resposta de frequência é o diagrama de Nyquist. Tá? O diagrama de Bode, o que ele tem? São dois gráficos. A função da frequência, a variação de frequência fica no eixo X, explícita, e num dos gráficos, no eixo Y, a gente coloca o ganho do sistema, ou seja, o ganho saída sobre entrada, e o segundo gráfico é um gráfico de fase, ou seja, o quanto o sistema adiciona ou subtrai de fase em relação à entrada para aquela dada frequência. As informações que a gente extrai do diagrama de Bode e do lugar das raízes são usualmente diferentes. E aí depende muito de quão acostumado o projetista está em trabalhar com o lugar das raízes ou o diagrama de Bode. Existem usuários que preferem trabalhar com o lugar das raízes, outros preferem trabalhar com o diagrama de Bode. O ideal seria utilizar
ambas as ferramentas, porque algumas informações são extraídas de forma mais direta no lugar das raízes, outras informações são extraídas de forma mais direta do diagrama de Bode. Compensador pode se projetar com qual método? Com ambos os métodos. Com ambos os métodos. Depende do método de análise empregado. E aí, como eu falei, depende do que cada um de vocês está mais acostumado. Eu, particularmente, estou mais acostumado a fazer projetos de compensadores a partir do diagrama de Bode. Outros estão mais acostumados diretamente no lugar das raízes. Então, não há um método único, não há um método pronto, universal. Cada um pode utilizar métodos diferentes. Como eu falei, eu particularmente tenho usado mais diagrama de Bode, tá? Então, aqui eu apresento algumas informações relevantes que podem ser extraídas a partir do diagrama de Bode. E para que serve, então? Uma das informações é a chamada frequência de cruzamento do ganho, ou crossover frequency. É definida como a frequência em que o ganho da função transferência em malha aberta. Vejam só de novo o que eu estou destacando. Vocês, para um sistema que opera em malha fechada, vocês podem fazer o diagrama de Bode, a resposta e frequência, tanto a partir da função de malha aberta, quanto a partir da função de malha fechada. Só que as informações que vocês extraem desses dois gráficos são distintas. Aonde eu quero chegar? As informações, muitas informações relevantes que são extraídas do diagrama de Bode, como, por exemplo, frequência de cruzamento ganho, margem de fase, margem de ganho, elas são corretas se for utilizada a resposta em frequência da função de malha aberta. Então, se vocês querem fazer uma análise da margem de fase, margem de ganho, dessa frequência de cruzamento do ganho, assim como no diagrama de Root-Locus que vocês fizeram, que vocês usaram a função de transferência de malha aberta, vocês aqui também terão que fazer o Bode da função de transferência em malha aberta. Vejam só, não quer dizer que fazer a resposta em frequência, o Bode da malha fechada, esteja errada. O que está errado é vocês tentar extrair essas informações, margem de fase e margem de ganho, a partir desse diagrama de Bode em malha fechada. Daí sim está errado. Então tenham cuidado como vocês usam essas ferramentas. Então, voltando aqui, então, de novo, só para destacar, essas informações é considerando que nós estamos analisando a função de transferência em malha aberta. Ela é definida, então, a frequência em que o ganho dessa função é unitário, ou 0 dB. Muitas vezes a gente não trabalha com ganho absoluto em módulo, mas sim em dB. Quanto maior for essa frequência de cruzamento, maior será a capacidade de síntese de frequência desse conversor. Quanto maior for a frequência de cruzamento do ganho, mais rápida será a resposta transitória do sistema em malha fechada. Então, essa frequência de cruzamento do ganho, ela tem uma relação muito próxima com banda passante. Só que banda passante, daí sim, ela pode ser extraída a partir da resposta de frequência em malha fechada, que é onde o ganho cruza ou chega a menos 3 dB. Então, vejam só, frequência de cruzamento do ganho é um conceito associado à função de malha aberta. Banda passante é um conceito, é uma especificação associada à resposta de frequência da função em malha fechada. E elas têm relação uma com a outra. Continuando, margem de fase. O que é a margem de fase? É o quanto nós ainda podemos adicionar de fase exatamente na frequência de cruzamento do ganho, que foi explicado anteriormente, para que o sistema atinja o limite da instabilidade. Ou seja, quanto menor for a margem de fase,
mais próximo de ficar instável o sistema em malha fechada se encontra. Esses conceitos de margem de fase e de margem de ganho, eu sempre gosto de fazer a relação lá com a teoria de osciladores. Lembrem que a teoria de oscilador, para o sistema se comportar como um oscilador, ele deve ter ganho unitário e operar com uma realimentação positiva. Como os nossos sistemas têm realimentação negativa, para que essa realimentação negativa se torne positiva, a defasagem tem que ser menos 180 graus. Então, um sistema, se nós analisarmos a resposta em frequência, ele será instável se ele tiver um ganho maior do que 1 e uma defasagem maior ou mais atrasado que menos 180 graus. Então, um limite que nós temos é para ele ser estável, quando o ganho for unitário, a defasagem, o atraso tem que ser menor que menos 180 graus. Por outro lado, se nós analisar na fase, quando a defasagem for menos 180 graus, o ganho tem que ser menor do que 1, tem que ser menor que 0 dB. Então, é relacionado a esses conceitos que se estabelece a definição de margem de fase e de margem de ganho. Onde o ganho é unitário, a fase, o atraso, tem que ser menor que menos 180 graus. O que falta para atingir o menos 180 graus é a margem de fase. De forma similar à margem de ganho. Nós avaliamos a margem de ganho na frequência onde a fase é menos 180. Para que o sistema seja estável, nessa frequência, o ganho tem que ser menor do que 1. O que é possível aumentar de ganho até atingir o ganho unitário é chamado de margem de ganho. Então, esses conceitos de margem de fase e margem de ganho, eles estabelecem o conceito chamado de estabilidade relativa. O sistema está estável, mas ele indica o quão próximo da instabilidade o sistema está. Isso é similar se nós analisarmos o lugar das raízes. Quanto mais próximo os polos em malha fechada estiverem do semiplano direito, mais próximo também da instabilidade o sistema estará. E, por fim, ao contrário do diagrama do lugar das raízes, onde não é possível avaliar de forma clara a questão de erro estático, no diagrama de Bode é mais fácil. Isso vai ficar mais claro quando nós estudarmos nas próximas aulas os efeitos da realimentação, mas quanto maior for o ganho da função de transferência de malha aberta numa determinada frequência, que for a frequência de interesse, menor será o erro naquela frequência. Então, essas são algumas informações que nós podemos extrair, que eu vou fazer agora um exemplo para aquele sistema que nós estamos analisando, mas são algumas informações que nós podemos extrair do diagrama de Bode, analisando ou fazendo a resposta de frequência do sistema em malha aberta. Bom, aqui eu mostro o diagrama de Bode para aquele nosso sistema que nós analisamos, que é o conversor Buck, controle proporcional, e aqui considerando 3 ganhos. Ganho de novo 0,01, 0,1 e 1. Vejam que nós temos aqui em cima o gráfico de ganho pela frequência e aqui embaixo o gráfico de fase pela frequência. Como eu estou analisando três ganhos distintos, mas os ganhos não afetam a fase, vejo que as 3 curvas de fase, na verdade, estão uma em cima da outra. Eu tenho 3 curvas de ganho, tenho 3 curvas de fase, mas elas são idênticas, certo? Então, vejam o seguinte, aqui as informações, quanto maior o ganho, obviamente, quanto maior o ganho do compensador, maior é a curva de ganho, eu vou deslocando ela para cima, e lembre que uma das questões que eu falei, que quanto maior o ganho na frequência de interesse, menor é o erro naquela frequência. Num diagrama de Bode com escala logarítmica, a gente não consegue analisar o 0 Hz, mas vejo que em baixa frequência o ganho ele estabiliza.
Então, vejo que conforme a gente mostrou na simulação, para ganho unitário, eu tenho o maior ganho nessa curva de ganho, o maior valor na curva de ganho, e os erros são menores. Então, isso, quanto maior for o ganho em uma determinada frequência, menor será o erro daquela frequência, e nós comprovamos isso na simulação. Conceito de margem de fase. Margem de fase, lembre que exatamente onde cruza por 0 dB é o que falta para atingir menos 180 graus. Então, vejo que aqui a margem de fase é 44 graus. Na curva em verde é 10 graus, na curva em vermelho é 3 graus. Ou seja, o sistema aqui está se aproximando perigosamente da instabilidade. Ele não fica instável, mas ele se aproxima. Qualquer variação no sistema pode levar o sistema à instabilidade, algo que não foi modelado, por exemplo. Tá? E isso, quanto menor a margem de estabilidade, existe uma relação muito direta de margem de fase com coeficiente de amortecimento em malha fechada. Então, vejo que quanto menor a margem de fase, maior o ganho, nesse caso, menor a margem de fase, e o sistema era bem oscilatório. Então, quanto menor a margem de fase, o sistema vai ficando cada vez mais oscilatório. Nesse ponto aqui, onde as frequências cruzam por 0 dB, a frequência de cruzamento do ganho, vejam que aqui a frequência de cruzamento, aqui está em radianos por segundo, né? Ela é de 5,59 radianos por segundo, e depois aqui vai aumentando a frequência de cruzamento do ganho, o sistema vai se tornando mais rápido e com menores tempos de subida, como nós vimos também na nossa simulação anteriormente. E nesse caso ainda, o MATLAB ele já informa que o sistema é estável, ele dá essas informações e ele auxilia para vocês. Nesse caso não tem margem de ganho, a margem de ganho é infinita, eu posso aumentar o ganho para o infinito, porque a frequência nunca cruza 180 graus. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, né? Aqui está a bibliografia. Agora, nessa unidade, é importante pegar livros básicos de controle. Eu cito aqui o livro do Ogata, mas qualquer livro de controle traz informações importantes sobre projeto de compensadores.